nas mãos. A Câmara de Vereadores de Campinas decidiu reforçar a segurança do público durante as sessões do Legislativo. Por meio do ato 17 de 2023, publicado no Diário Oficial da Casa, a partir de agora está proibida a utilização de apitos, cornetas, megafones e quaisquer outros equipamentos que façam barulho, desde o acesso às dependências do plenário e plenarinho do Legislativo. Na avaliação do presidente da Casa, Luiz Rossini, do PV, a utilização desses instrumentos interfere na liberdade de opinião e fala dos parlamentares. Já para garantir a segurança das pessoas, bem como a conservação e preservação do espaço físico onde são realizados os trabalhos legislativos, está proibida a entrada com qualquer material que seja utilizado para a sustentação de faixas, cartazes e bandeiras, como pedaços de madeira, por exemplo. A fixação das faixas agora só será permitida em locais que não impeçam a visão do público sentado no plenário ou plenarinho, bem como não ofereçam risco de acidentes ou deterioração das dependências da casa. Não houve nenhum caso de vandalismo recente após o término da reforma do plenário, como aconteceu em 2013, quando a Câmara foi invadida por manifestantes durante os protestos nacionais para a redução das tarifas de ônibus. De Campinas, Felipe Pereira. 10h09, recebemos aqui nos estúdios da Benjamin Constant o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes. Muito bom dia, secretário. Obrigado por aceitar o convite da CBN. Muito bom dia, Guilherme Pierangeli. Muito bom dia, Carolina Rodrigues. E bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, secretário, a Secretaria abriu nessa semana, na quinta-feira, uma consulta pública virtual para a revisão do prognóstico, objetivos e metas do Plano Municipal de Saneamento Básico. As contribuições podem ser enviadas até o dia 13 de outubro para vocês. Bom, vocês abriram então essa consulta, é algo que já é pré-determinado, né, no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2013, a cada 10 anos isso pode acontecer. O quanto vocês julgam necessária, né, essa consulta para apontar algumas necessidades que surgiram nos últimos 10 anos? Olha, a participação da sociedade, ela é definida em lei. Então, qualquer política pública, qualquer planejamento municipal, ele tem que ser submetido a momentos da possibilidade de interagir, de receber críticas, de apontar sugestões, e esse é o caso. O Plano de Saneamento de Campinas foi coordenado pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 2013, então Secretaria do Meio Ambiente, foi coordenado e ele envolve várias pastas. Envolve na sua execução, eu quero mandar de saída aqui um abraço, né, ao presidente da Sanasa, Dr. Manuelito, ao secretário Carlos Barreiro, que cuida das questões de drenagem urbana, ao secretário Ernesto Paulela, que cuida de resíduos sólidos. Tudo isso é saneamento básico. Então o plano de saneamento ele foi elaborado pela pasta ambiental, que é quem faz o planejamento ambiental da cidade, coordena o planejamento ambiental e ele é executado por essas secretarias e a empresa Sanasa que foram citadas. Então a participação da sociedade é muito importante, nós estamos num momento de consulta pública, então essa consulta pública que foi aberta ontem, né, ela será encerrada no dia 13 de outubro, as pessoas podem se manifestar de duas formas, as pessoas podem se manifestar por e-mail, no e-mail planosambientais@campinas.sp.gov.br, vou repetir, planosambientais@campinas.sp.gov.br, ou entrando no site da prefeitura, indo para a Secretaria do Verde, clicando consulta pública, você pode preencher um formulário que está disponível lá para cada cidadão que quiser se manifestar. Obviamente que tem junto o texto completo desses prognósticos, objetivos e metas do plano de saneamento. O plano de saneamento abarca 2013 e 2033. Então nós estamos na metade do caminho fazendo a revisão do que aconteceu e de como foi o sucesso de implementação do plano nesse período. Secretário, bom dia, obrigada pela participação. A pergunta que todos estão se fazendo ao ouvi-lo é saber se algumas sugestões já foram acatadas e se o senhor tem alguns exemplos para nos mostrar. E se essas sugestões que forem apontadas agora na consulta vão realmente poder alterar o plano? Olha, sim, muitas sugestões foram acatadas, né?
Eu vou dizer, por exemplo, como exemplo, no plano de resíduos sólidos, que já está ativado, né, e nos planos ambientais, por exemplo, se definiu a intensificação das ações de educação ambiental em resíduos sólidos. Então, assim, vários e várias, poderia dar possibilidades aqui de manifestações que foram incorporadas no plano da água, no plano do verde, no plano de resíduos sólidos e o serão também no plano de saneamento. O plano de saneamento de Campinas é um sucesso de implementação. Ele foi considerado em 2013 pelo Instituto Trata Brasil como um dos melhores planos entre as 100 maiores cidades do Brasil. 10 melhores planos, Campinas, entre as 100 maiores cidades do Brasil. Campinas, a Sanasa liderando essa implementação junto com a Secretaria de Serviços Públicos. Eu queria também destacar, Carolina, em relação a isso, que o plano hoje ele foi composto em 2013 de 128 ações. 128 ações. Hoje nós temos, na verdade, apenas 5% de ações ainda não executadas. Em andamento ou concluídas, nós temos 90% das ações. Só a Sanasa, eu não estou falando dos investimentos da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Infraestrutura, só a Sanasa investiu 960 milhões de reais na última década em água, coleta, tratamento de esgoto. Isso está entre os maiores investimentos do país em saneamento, inclusive se comparado a muitas das empresas estaduais de saneamento. Superem muito, né? Talvez perca aí para 2 ou 3 empresas estaduais, Sabesp, a empresa de saneamento do Paraná, mas esse trabalho muito eficiente, muito bem executado pela Sanasa, pode ser visto nos indicadores que a gente já tem, quer dizer, a evolução é muito favorável. Secretário, e ao longo desse tempo, né, são 10 anos já que o plano está em vigor, vocês mesmos identificaram algumas necessidades de mudança? Teve algumas coisas que vocês alteraram a rota ou até por conta de apontamentos? Olha, por exemplo, veio da própria sociedade apontando, né, a questão do saneamento rural. Tudo que a gente fala em índices de cobertura aqui da Sanasa, os dados oficiais que a gente tem aqui, depois podemos abordar, não incluía o saneamento em áreas rurais. Hoje a gente sabe que de uma demanda de 4.000 imóveis na área rural, para a gente aperfeiçoar as fossas existentes e colocar fossas sépticas biodigestoras, nós fizemos numa primeira etapa com compensações ambientais cerca de 260 fossas sépticas biodigestoras. E há necessidade de, após a universalização do saneamento, universalização quer dizer esgoto coletado, tratado, água em 100% das residências. Após alcançar isso, que a cidade de Campinas continua correndo para ser a primeira a alcançar isso entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, nós vamos partir para a filigrana, para o ajuste final, né? Para a cereja do bolo, que é finalizar, inclusive, com fossas sépticas biodigestoras, o saneamento na área rural. Secretário, em relação ao depósito de lixo, os senhores recentemente, em alguns meses, fizeram um consórcio de empresas para monitorar os aterros na cidade de Campinas. Como é que está essa prestação de serviços? E o lixo ele continua sendo enviado como acontecia para a Paulínia? Olha, o lixo ele segue não ficando em Campinas. A gente tem uma situação de praticamente encerramento do aterro Delta, né? O secretário Ernesto Paulela pode depois discutir isso em mais detalhe. Mas realmente a gente tem esse gasto de translado aí, de levar o lixo para outra cidade. E o que se prevê, o que se preconiza é uma parceria público-privada para fazer uma central, uma grande central de gerenciamento integrado do lixo, com aproveitamento energético, com todo o cuidado, com a recuperação do aterro Delta, até do lixo enterrado, enfim, produção de energia a partir de materiais desse lixo, sem prejudicar, sempre priorizando as cooperativas de catadores, sem prejudicar de forma alguma a questão da coleta seletiva e da reciclagem, que tem que estar sendo ampliada no plano de saneamento, né? Esse é um dos nossos desafios, e para a gente poder seguir esse trabalho.
Ocorre que ainda não finalizou a concessão do lixo. Então, a parceria público-privada já está avançando aí, está avançando no transporte, né? Deve sair agora em setembro ainda, em setembro, dia 20 de setembro, se não me engano, abertura de editais. A concessão da iluminação pública segue sendo um sucesso, faltando a terceira das grandes concessões, que é a questão do lixo, do investimento privado para fazer acontecer essa central de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos de Campinas. Já faz um tempo que os senhores têm essa expectativa. A gente tem notícias de há 5 anos, quando os senhores fizeram uma última avaliação, que pelo menos 100 milhões de reais poderiam ser economizados. Esses números, imagino que devem estar aumentando. E essa complexidade para resolver o problema do lixo na cidade, ao que o senhor atribui? E a outra pergunta também, para a gente aproveitar essa questão do tema envolvendo os serviços do lixo aqui na cidade, como que vai ficar, ou como os senhores estão entendendo que essa área do aterro Delta A pode ser agora administrada? Porque na região ali também existem, ou já teve, estudos para que outros espaços pudessem também abrigar aterros. Bom, primeiro, a complexidade dos processos de concessão ou dos tratamentos para os resíduos sólidos, ela acontece em todas as grandes cidades brasileiras. Existe todo um cenário de fundo, complicações que ocorrem nessas grandes licitações, né? Então a gente vem acompanhando isso de perto. A gente acredita muito tecnicamente em como está sendo construído, como foi construído a várias mãos, jurídico, Secretaria de Administração, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria do Verde, e nós estamos convictos da adequação da proposta atual de concessão. E acreditamos que isso ainda, né, estamos trabalhando para isso, o secretário Paulela aí à frente, liderando esse processo, para que a gente consiga finalizar das 3 concessões, para que cheguem no final da gestão com essas concessões finalizadas, né? Isso não é fácil fazer isso. Existe realmente muitas variáveis, existem muitas vezes, né, existem interesses de uma mudança de filosofia, uma mudança de caminho, de eixo nas concessões, como acontece também no transporte, né, que mexem com o sistema, que precisa ter inovações, e as mudanças são sempre, há resistências às mudanças. Mas o prefeito Dário Saad tem liderado isso junto com os secretários envolvidos, e a gente acredita que as concessões avancem e que a gente possa continuar avançando. Mas para falar dos dados de saneamento, né? Olha que, já que a gente está aqui, é sempre o momento da gente prestar contas do como avançamos, né? Então, se vocês lembrarem, lá na lei orgânica do município, o então presidente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini, botou uma emenda na lei orgânica falando da universalização do saneamento. Mas na década de 90 do século passado, foi cobrado pelo Ministério Público que Campinas tinha 3% de esgoto coletado e tratado. 3%. E hoje Campinas chega a 90,04% com os dados de 2022. Se pegar os dados de mais um ano, já deve ter superado um pouquinho isso, porque a Sanasa segue investindo. A gente tem, dos 80%, era 78% em 2013, então agora é 90,04%. Era 88% de atendimento às residências em 2013, agora é 96,5%. Né? Então a gente caminha fortemente para a universalização. Universalizada a água praticamente está, 99,9% das residências servidas de água. Então, os dados são promissores de quem investiu, né? Somados os investimentos da Secretaria de Serviços Públicos, o investimento passa de R$1 bilhão. Secretário, só para a gente encerrar, a questão da consulta pública, como que as pessoas podem participar, quais os canais? As pessoas podem mandar e-mail, eu já tinha falado do e-mail, mas vou repetir para a gente deixar o pessoal bem informado, planosambientais@campinas.sp.gov.br, com as suas observações. Nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de drenagem urbana, a gente está falando de água e esgoto e seu tratamento, e nós estamos falando de resíduos sólidos. E, embora o resíduo sólido tenha um plano específico, detalhado, que exige a legislação.
E nós estamos falando também de entrar no site da Secretaria do Verde, no portal da Prefeitura de Campinas, clica lá Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e vai no ícone audiência, consulta pública. E essa é a única consulta pública que está aberta, então ali você já entra e tem um formulário online para você poder fazer as suas observações. O prazo vai até o dia 13/10. No mês que vem, em outubro, nós vamos fazer a consulta pública sobre o produto 3, que são os programas e ações para a próxima década. Produto 3, atualizando os programas e ações. E aí, com essas observações obtidas e essas propostas obtidas nessas 3 consultas públicas, que a do diagnóstico já foi realizada anteriormente, nós vamos fazer uma audiência pública para todo o plano no mês de dezembro desse ano, e assim Campinas terminará o ano cumprindo o prazo de revisão do seu plano de saneamento nos 10 primeiros anos. Tá certo. Então, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, muito obrigado mais uma vez por atender a CBN, pela cordialidade de vir aqui ao estúdio para nos atender. Muito obrigado, bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um ótimo dia a todos. 10h24. Em Cena, CBN. Agora é hora de conferirmos os destaques